Salmo 137. E eu quero orar com você para a gente concentrar o coração no Senhor, no que Ele quer falar conosco. Jesus tem algo diferenciado para ministrar a gente hoje. Colocou algo muito especial no meu coração. E eu não queria que a gente perdesse nada do que Ele tem para fazer aqui hoje. Então eu vou orar. Quero que você ore comigo, que você feche seus olhos. Se você pode colocar a mão no seu coração. Aqui, Senhor. É aqui, Senhor. É aqui, Senhor, do lado esquerdo do peito, Senhor, que nós queremos que o Senhor toque. É aqui, Senhor, nessa noite. É aqui dentro. E eu oro para que pessoas nessa noite liberem espaço em seus corações, para que elas guardem novas pessoas do lado esquerdo do peito. Libera corações entulhados, para ter espaço para outros amigos chegarem. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações essa noite pela Tua palavra, simplesmente para nos ensinar a ser gente, ser humano, termos amigos, a sermos igreja. Espírito Santo, o que tiver para fazer, faça aqui no nosso meio. E o que o Senhor me conduzir para ministrar, ministra comigo, por favor. Senão é sempre fiasco. Mas nós queremos mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Salmo 137 é o salmo que a gente vai ler para a gente começar. Do versículo 1 até o versículo 6. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos. E ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor, estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de Ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de Ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Esse salmo tem martelado na minha cabeça já faz algumas semanas, acho que meses. Por alguns meses esse salmo tem voltado e rodado dentro de mim. E aí passa, e aí depois ele volta de novo, e aí ele me visita. E aí ele passa, e aí ele volta de novo, ele me visita. Aí ele vai embora. Eu leio outras coisas, penso outras coisas, e aí esse salmo volta de novo na minha cabeça, ele me visita. E ele me chama a atenção para uma realidade que eu penso que a gente precisa buscar aqui hoje à noite. Mas de hoje à noite
para frente, não só hoje à noite. Porque esse Salmo 137 é um salmo intenso. Ele é tão intenso que eu não quis ler o final dele, para não desfocar a sua atenção. Mas ele é um salmo intenso. Ele é um salmo apaixonado. Porque ele é um salmo que fala das entranhas daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. A gente sabe que o povo de Israel perdeu Deus de vista, e às vezes a gente perde Deus por querer, às vezes a gente perde Ele sem querer. Mas o fato é que às vezes a gente perde Deus de vista, e o povo de Israel perde Deus de vista. Deus no Antigo Testamento ele se relacionava só com uma nação, era a nação de Israel, era o povo hebreu. Ele escolheu esse povo. Depois de Cristo, quem quiser sobre qualquer nação da face da terra se relacionar com ele, basta se achegar por meio de Jesus. Mas no Antigo Testamento, a antiga velha aliança era Deus e os israelitas. E Deus tratava o país inteiro de Israel como se fosse uma igreja. O país era uma igreja local. O país era a igreja. E porque o povo perdeu Deus de vista e começou a buscar os desejos do próprio coração, esquecendo que a razão da existência deles era buscar Deus e viver para a glória de Deus e se relacionar e amar Deus, e que dessa relação com Deus, todas as necessidades deles seriam supridas. Porque eles esqueceram de amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o seu entendimento. A idolatria entrou no coração do povo, e o povo se rebelou contra Deus. E a idolatria, ela começa no âmbito espiritual, que a gente para de adorar Deus e a gente começa a adorar o nosso próprio Deus aqui no nosso ventre, que são os nossos desejos. Mas depois a idolatria começa a ter manifestações intelectuais, de repente os nossos valores mudam, porque o Deus que a gente está adorando não é mais o mesmo. Então os nossos valores mudam na nossa mente. Aí os nossos sentimentos também mudam, os nossos afetos mudam. Porque o que a gente sente não tem mais relação com aquilo que Deus sente no coração dele. E o que a gente pratica começa a mudar também, porque o que a gente pratica não se parece mais com aquilo que Deus pratica. Então a idolatria é um grande problema, porque ela começa numa adoração direcionada errada, que agora eu não adoro Deus e digo assim: Senhor, eu me prostro e eu te amo e o Senhor é lindo, e o que o Senhor disser eu vou fazer e eu quero te servir. E aí agora a gente começa, o que eu estou com vontade de fazer eu vou fazer, o que eu quero eu vou realizar. Só que a idolatria não para só no âmbito, espiritual de adoração, porque um princípio espiritual é que você se torna aquilo que você adora. As Escrituras deixam isso claramente para nós. Então quando a idolatria entra em Israel, Israel começa a pensar como os ídolos, Israel começa a sentir como o ídolo, Israel começa a se comportar como o ídolo, e a injustiça toma conta da nação. Porque a injustiça é fruto da idolatria, e a justiça, a prática da justiça e da misericórdia é fruto da adoração a Deus. Então, as emoções do povo estão bagunçadas, os valores e princípios do povo de Israel estão desordenados, e a prática é uma prática de justiça. Então Deus fala: eu vou ter que começar do zero a nação. E aí Deus dá um reset na nação de Israel. E para ele resetar a nação de Israel, Israel é invadido pela Babilônia. E quando Israel é invadido pela Babilônia, muita gente é massacrada e morta. Mas é o único jeito de Deus acessar o coração do povo, é através da dor. A nação se torna escrava da Babilônia. E praticamente todo o povo é levado. Fica só um grupo pequeno de pessoas, são os pobres, totalmente abandonados em Israel. Israel fica em ruínas, Jerusalém fica completamente destruída, e o povo vai para a Babilônia, e assim Deus começa a acessar o coração do povo, porque quando o povo está na Babilônia, começa a nascer uma nova geração, e quando nasce a nova geração, eles perguntam: o que é isso? Por que em casa a gente fala hebraico, mas lá fora a gente fala caldeu? Por que em casa é uma língua e fora de casa é outra língua? Por que a gente não come esse tipo de comida e o meu amiguinho da escola come comida desse tipo? Por que a gente circuncida aqui em casa, mas lá fora não circuncida? Por que... E aí o povo de Israel começa a contar para a nova geração os feitos de Deus, e assim eles lembram quem é Deus, e eles voltam um resgate da identidade deles em Deus. Então eles começam a se arrepender, e começam a clamar: Deus, restaura, por favor, restaura Israel, restaura Jerusalém, leva a gente de volta.
E quando a gente bate o olho no Salmo 137, é nesse contexto que a gente lê. E ele começa dizendo assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos e nos lembramos de Sião. Você consegue se identificar com isso? Quando você lembra de algo bom que você viveu, de um lugar bom onde você esteve, de pessoas com quem você teve vínculos fortes, mas você não está mais lá. Agora o povo está cativo na Babilônia, aprisionado, escravizado, e eles sentam na beira do rio e eles começam a chorar, lembrando de Sião e de como Deus tinha dado tudo para eles, mas eles jogaram tudo fora, porque eles pararam de adorar a Deus e começaram a adorar os seus próprios desejos. Então esse salmo fala: junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Olha o verso 2: nós pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Não tinha mais cantão para cantar, a gente estava deprimido. A gente perdeu tudo que Deus tinha dado para nós. A gente sentou na beira do rio, começou a chorar e lembrar tudo que Deus tinha feito. E a gente pendurou a chuteira. E a gente pendurou a harpa no galho do salgueiro. Verso 3. E aí aqueles que nos levaram cativos, os babilônios, queriam que a gente cantasse. Os nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Então existe um conflito na alma do salmista. E o salmista está declarando para nós: não posso me alegrar longe do lugar que Deus preparou para eu viver. Eu não posso cantar de alegria, eu não posso cantar canção alegre, a minha alma não pode ficar alegre, longe de tudo que Deus preparou para mim e eu perdi. Eu joguei tudo fora. Eu perdi tudo que Deus me deu, como que eu vou cantar? Esse é o questionamento do salmista. Mas os opressores falavam: canta aí, canta para nós uma música lá. Como é que é quando vocês estavam lá em Jerusalém? Canta uma musiquinha para nós, para a gente ouvir como é que é em hebraico que vocês cantam. Que a gente não conhece as músicas em hebraico, então canta aí. E os caras assim: não tem como a gente cantar, não. E aí o verso 5 e o verso 6, eles entram como uma espada dentro de mim, porque eles dizem: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca se eu não me lembrar de ti. Se não fizer de ti, Jerusalém, a minha maior alegria. Quando você ouve um salmo, ou você lê um salmo falando assim: a minha maior alegria, o meu maior prazer, o que você acha que vai vir depois? O que você acha que vai vir depois? Começa o salmo assim: minha maior alegria, o meu maior prazer são... O que você acha que vem logo em seguida? Num contexto de salmo. Deus, não é? Deus, minha maior alegria, meu maior prazer são o Senhor. Eu amo a presença de Deus. Eu amo a bondade de Deus. A graça do Senhor é melhor que a vida. Aí você chega em Salmo, e isso aqui é um texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, onde o registro está: que a minha mão pare de funcionar, que a minha mão perca a mobilidade, que eu perca o controle da minha mão, que eu não consiga mais mexer os meus dedos, se eu me esquecer, não do Senhor, de Jerusalém. O salmista está falando do apego da alma dele com um lugar. Ele não está falando de Deus, ele está falando de um lugar. E aí ele fala assim: que a minha língua se prenda no céu da boca, se eu parar de fazer a minha maior alegria ser, não Deus, Jerusalém. Não parece estranho para nós? Um salmo falar isso para nós? Isso é idolatria. Quando a gente olha para esse salmo, a gente enxerga esse salmista falando assim: eu não quero ter habilidade na mão nem na língua. Eu não quero tocar nunca mais um instrumento de corda e eu não quero nunca mais cantar, se eu parar de ser apaixonado pelo lugar de onde eu vim.
E a mensagem nessa noite que eu queria compartilhar com você é, o título da nossa pregação é Não Saia da Tua Igreja. Não saia da tua igreja. Porque Israel, a nação inteira é uma igreja. A nação inteira de Israel é uma igreja. Deus trata Israel no Antigo Testamento como o pastor trata a igreja local, como ele trata a igreja de Jesus no Novo Testamento. Como aquele que vem e faz intervenções divinas para poder trabalhar a igreja, para poder interromper, para poder mexer. E aí o salmista chega e fala assim, eu tenho paixão por Jerusalém. E aí quando pediram para eu cantar as canções que eu cantava lá, eu sentei e chorei e falei, não tem como cantar. E se eu parar de ser apaixonado pela minha igreja, que eu nunca mais consiga cantar uma canção, e a minha mão seca, eu nunca mais consiga tocar a lira ou a harpa. Porque Jerusalém, o lugar de onde eu vim, a minha igreja é a minha maior alegria. Ele está falando da cidade dele, mas ele está falando da cidade dele num contexto específico, onde a cidade toda está debaixo da palavra de Deus e onde ele encontra com os irmãos. Salmo 16 fala assim, nos santos, naqueles que são os crentes, eu tenho todo o meu prazer. E a mensagem que eu queria compartilhar com você nessa noite é a necessidade que a gente tem de experimentar a alegria genuína do Evangelho, que não tem como ser experimentada fora do contexto da igreja. Ao ponto que um texto inspirado pelo Espírito Santo na Escritura Sagrada diz para nós assim, que eu nunca mais cante uma canção, se Jerusalém, a minha igreja, a minha cidade, o lugar onde eu estou, o povo de Deus se reúne, se eu não for mais apaixonado. Ele está dizendo, eu não quero nunca mais tocar guitarra e cantar, se eu parar de ter paixão pela igreja de Jesus Cristo. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo, a minha paixão suprema é a noiva de Cristo. E quando alguém pede para eu pegar no instrumento, eu lembro das alegrias que eu vivi na casa de Deus, no meio do povo de Deus, e eu penso, não tenho razão para tocar. Olha, gente. Como é fácil a gente criar uma relação com a estrutura. E aí, se relacionar com as pessoas é uma consequência de ter um compromisso com uma estrutura, com uma agenda, com uma programação. E a maior parte da igreja que eu conheço vive desse jeito. A gente tem uma relação com o culto, a gente tem uma relação com a reunião. E aí, se alguém estiver lá e conversar comigo, conversa. Se não estiver lá, não conversa e pronto, a gente está tudo bem. E a gente vive uma realidade em que é dissociada o meu amor a Deus do amor da igreja. Como se eu pudesse amar Deus sem amar a igreja. Como se eu pudesse ter paixão por Deus sem ter paixão pela igreja. Olha para esse salmo. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Alegria. Alegria, eu queria falar para você de novo. O quanto você... Eu queria te pedir isso, é um pedido. Eu queria pedir para você, dar mais uma chance e abrir o seu coração para viver a vida de fé em comunidade, para viver os relacionamentos. Eu queria pedir para você carinhosamente, para você abrir o seu coração e buscar alegria na igreja. Não estou falando para você buscar alegria no culto do domingo.
exclusivamente. Eu não estou falando para você buscar alegria numa atividade ou numa programação. Eu estou falando da verdadeira igreja, que são as pessoas que Jesus comprou com o sangue dele. Porque a igreja de Jesus é a estratégia dele para salvar o mundo. Jesus só tem um plano, que é porque ele não voltou ainda. Ele falou assim, vou mandar minha noiva lá, e eu vou deixar ela lá, para poder salvar e sarar. Ela vai fazer um monte de coisa que não era para fazer. Eu vou continuar com ela, e eu não vou deixar ela. A igreja local é a esperança do mundo. É uma frase de Bill Hybels. A igreja local é a esperança do mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Às vezes, eu acho que ela não é nem esperança para mim. Mas eu acredito que ela é a esperança do mundo. Porque Jesus não tem plano B. Ele tem um plano. Ele decretou que pela igreja o evangelho vai ser proclamado, a salvação e a vida vai se espalhar pelas nações, as nações vão ser curadas, e aí ele retorna. Jesus não tem plano B. Agora, eu queria dizer uma coisa, que a gente dissocia demais tudo. Eu queria dizer outra coisa. A igreja não é só o corpo, e para de pensar a igreja como instituição por um instante. Esquece placa, esquece instituição. Pensa pessoas. Pessoas pelas quais Jesus foi partido, crucificado para comprar. Ele comprou essas pessoas com o sangue dele. Pensa nessas pessoas. Essas pessoas foram as pessoas nas quais Deus colocou o Espírito dele dentro para poder cumprir a grande comissão de fazer discípulos de Jesus. E aí, trazer cura para a face da terra e salvação. Mas eu quero dizer que a igreja não é só o lugar onde a gente cumpre a missão. E eu queria pedir para você nessa noite, esse é o meu pedido, o meu coração para você nessa noite é um só. Não saia da sua igreja, mas não é só não saia da sua igreja. Busca de novo, acredita que a igreja não é só o lugar de Deus ser louvado, que a igreja, que é o conjunto daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, não é só o lugar da gente cumprir a missão, então participar do evangelismo, vamos no evangelismo. Vamos fazer ação social na igreja. Vamos reunir a igreja e vamos fazer ação social. Vamos visitar uma pessoa enferma ou que está dilacerada sem esperança. Então vamos juntar o pessoal da igreja, que é um pessoal que faz coisa bacana junto, e aí nós vamos fazer. Eu queria que você não visse a igreja só como o grupo de pessoas que realiza a missão, mas que você visse pelas sagradas escrituras a igreja como o lugar que na sua vida inteira, até o dia que você morrer, se alguém aqui viver até os 88, se alguém aqui viver até os 102, se alguém aqui viver até 70, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, eu queria que você abrisse seu coração nessa noite para ver nas escrituras. Não é uma experiência, não estou falando de experiência, estou falando de escritura sagrada, estou falando do texto bíblico, que está aqui há milhares de anos, escrito para nós, que é a verdade de Deus, que é a palavra que não vai passar, dizendo que a igreja é o lugar onde você vai ter maior capacidade e possibilidade de experimentar alegria e prazer na sua vida inteira. É no meio do povo de Deus. É no meio dos irmãos. Então, o meu convite para você hoje não é só não sai da igreja, não sai da tua igreja, não abandona a tua igreja. O meu convite para você é, fica, mas não fica fazendo cara de quem comeu e não gostou. Fica na tua igreja, pode passar o próximo slide, e ame de todo o coração, acredite na igreja que você pertence, assuma um compromisso com a verdadeira igreja, pessoas compradas com o sangue de Deus, ame de todo o coração, se envolve, e para muitos aqui, não é se envolve, para muitos aqui é se envolve de novo. Para muitos aqui é, tente outra vez.
sonhe outra vez, vai outra vez, porque enquanto você se priva disso, você se priva de viver as maiores alegrias da sua vida. E o que faz a gente se retrair? Para não amar de todo o coração as pessoas que Jesus amou até o fim, para a gente não acreditar nas pessoas que Jesus acreditou e derramou o Espírito dele e colocou o Evangelho dele. O que impede a gente de assumir um compromisso com as pessoas que Jesus ama mais que tudo? O que impede? São as nossas ofensas, são as nossas decepções, são as nossas frustrações. Eu tenho bastante delas dentro de mim. Mas eu queria conversar com você hoje à noite. Eu queria encorajar você. Eu queria te incentivar, eu queria abrir de mim mesmo e pedir para você não desistir. E em parte eu faço isso porque eu creio no texto sagrado, porque eu creio no Salmo 137, eu creio que o Salmo 137 é inspirado pelo Espírito Santo, eu creio que o verso 5 e 6 foi inspirado pelo Espírito Santo, eu creio na Bíblia. Mas em parte eu falo pela experiência, eu falo também agora, e o que eu falo agora não é autoridade divina, porque não é Bíblia o que eu vou falar, agora é meu coração, é testemunho. Eu falo agora porque sei, como um homem falível, que já teve muitos planos com a igreja, e que 90% deles não se cumpriram, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde correr. Se eu quiser caminhar com Jesus, não tem para onde eu correr. Não tem para onde eu fugir. E eu sei que você é assim também. Eu podia ter desistido. Eu já pude desistir algumas vezes. E você podia ter desistido algumas vezes. Mas eu queria te convidar a refletir que se talvez você está aqui hoje, pode ser que você não desistiu completamente. Mas pode ser que você decidiu ficar só na superfície, só na margem. Não vou me aprofundar de verdade, porque eu já sei como é que é esse processo. Eu já sei o que vai acontecer. As pessoas vão chegar e falar assim, vamos caminhar junto, tal, eu nunca mais vou ver. Não, eu estou aqui, pode contar comigo. E aí você nunca mais vai ver a pessoa. Eu já sei, não, eu não quero me frustrar de novo. Eu não vou mexer com isso não, deixa assim. Porque aí vai chegar lá, e na hora do louvor, fala assim, vem cá meu irmão, eu te amo em Cristo. Aí vai lá, abraça e tal. Mas quando eu precisei, não estava lá. Mas você não é o único que passou por isso, tá? Você não é o único que passou por isso. Você não é o único que teve a sua confiança traída. Talvez eu possa dizer que nesse ambiente de corpo de Cristo é um ambiente onde a gente vai experimentar feridas mais dolorosas. Talvez a gente precise pensar e lembrar quem que nós estamos seguindo. A gente não está seguindo a Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente não está seguindo a teologia reformada, a gente não está seguindo João Calvino. Eu espero que, em última instância, você não esteja seguindo a mim, a gente está seguindo Jesus Cristo. E ele falou assim, nenhum servo é maior que o seu Senhor. Se eu fui perseguido, você vai ser. Se eu fui traído, você vai ser também. Mas a gente está querendo seguir, mas não está. Porque quando a gente é traído, a gente desiste da missão. Mas ele não fez isso. Ele foi traído, mas ele não desistiu da missão. Você lembra que ele foi traído? Lembra? Teve um cara que traiu ele? Um cara que traiu a privacidade de Jesus, no lugar secreto de oração, que traiu a confiança de Jesus. Jesus confiou tudo a ele. Ele era um dos caras mais próximos de Jesus, porque Jesus confiava grana para ele. Ele sabia tudo. Ele sabia a hora, ele sabia o local, era o lugar que Jesus sempre levava ele para orar. Ele beija Jesus.
Não tem como você seguir Jesus e evitar vínculos profundos com aqueles por quem Ele derramou seu sangue. Não tem como. Porque quando Jesus vem deixar para nós um modelo de como a igreja deve ser e com o que ela tem que se parecer, o que Jesus faz? Ele chama 12 caras e fala assim, vem, estejam comigo. Marcos 3 diz assim, que Jesus chamou eles para estarem com Ele. Jesus falou, estejam comigo. Eu não acho que Jesus era obcecado por missões. Eu não acho que Jesus só sabia falar de trabalho. Pelo contrário, eu acho que Jesus tinha muitos momentos de comunhão despretensiosa com os discípulos, de amizade, de diversão, de vínculo, de risada, de alegria, de conversar, de só estar presente. E esse é o espírito da igreja. Próximo slide. Faz a gente ir para Filipenses 1:27. Queria que você abrisse comigo. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 diz assim, o apóstolo Paulo escreve: o mais importante, olha lá, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Filipenses, é o seguinte, vocês leram lá minha teologia sistemática, vocês sabem como que eu sei de teologia, como é que eu sei do Antigo Testamento, vocês sabem como é que eu sei fazer milagre, até o meu avental que eu usava para poder fazer as redes, tirou os demônios do pessoal e curou os enfermos. Vocês sabem que eu manjo dos milagres, vocês sabem. Eu manjo dos milagres, eu manjo da Torá, eu manjo da lei judaica. Eu fui levado para o terceiro céu e voltei. Eu estou pronto para morrer por Jesus. Vocês sabem quantas vezes eu fui apedrejado, maltratado, ferido? Vocês sabem, gente, vocês sabem que eu manjo. Agora deixa eu dizer, eu vou falar agora do que é o mais importante. O mais importante de tudo é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna do Evangelho. Então, quando eu for ver vocês, não na hora que eu for ver, mas antes de eu ir ver vocês, começa já a viver de modo digno do Evangelho, para que quando eu ver vocês, eu for fazer uma visita na igreja dos Filipenses, em Filipos, eu encontre vocês todos unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando todo mundo junto pela fé. Unido junto, lutando pela fé no Evangelho. Isso é o mais importante de tudo. Capítulo 4 de Filipenses, verso 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Eu amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Qual que é a alegria de Paulo? Qual que é a alegria de Paulo, gente? Meus amados irmãos, aí ele fala de novo, permaneçam firmes no Senhor. Eu amo vocês, anseio vê-los, porque vocês são a minha alegria. Sabe qual que é a alegria de Paulo? O prazer de Paulo? A igreja.
Pessoas. Paulo é o tipo do cara que contempla, que ama a natureza, que ama os passarinhos, os rios passando, que ele ama a diversidade, ele ama a comida, ele ama os céus, ele ama. Mas ele fala assim, minha alegria não são lugares. A minha alegria não é o tanto de país que eu ainda quero visitar. Que eu ainda quero ir lá para Budapeste, eu quero ir para a Hungria, eu quero ir para a Finlândia, eu quero ir para Groenlândia, eu quero ver a aurora boreal, eu quero ir para a Rússia, eu quero ir lá para não sei aonde, não é isso. Ele falou assim, a minha alegria é a igreja, a minha alegria é gente. O que eu amo é vocês. É por vocês que eu estou dando a minha vida. Eu trabalho como aquele que faz redes, dia e noite, e eu prego o evangelho e eu sou massacrado por uma coisa, a igreja. Eu amo a igreja de Jesus. E ele fala assim, no final de Timóteo, escrevendo para Timóteo, fala assim, gente, eu estou pronto para o meu corpo ser oferecido como libação. Sabe o que é libação? É um tipo de sacrifício do Antigo Testamento que é um sacrifício líquido. Libação é quando alguém chegava e dava o melhor vinho que tinha produzido para o sacerdote. Parte era derramado, parte era como oferta para os sacerdotes. E aí Paulo fala assim, minha vida está pronta para ser derramada como libação. Paulo está falando assim, estou pronto para morrer. Porque eu amei a igreja e eu não corri em vão. Eu lutei pela igreja. Eu fiz de tudo pela igreja. Ele escreve para Coríntios falando assim das credenciais apostólicas e falando assim, gente, quer saber quantas vezes fui chicoteado? Aí começa. Dá umas 80 vezes. Quantas vezes eu fui apedrejado? Ele fala, muitas vezes em vigília, muitas vezes passei fome. Eu fui perseguido, quase morri, espancado e deixado como morto muitas vezes. Mas o que mais dói no meu coração é a preocupação incessante com as igrejas. O cara era apaixonado pela igreja. Ele viu a glória de Cristo, ele sabia, eu vou viver e morrer pela igreja, porque Jesus viveu e morreu pela igreja. E ele fala assim, eu quero muito ver vocês, porque vocês são a minha alegria, e vocês são a minha coroa. O que eu tenho de precioso, o meu tesouro é vocês. Porque isso tudo vai passar. E se vai ter alguma recompensa que eu vou receber de Cristo, vai ser de acordo com aquilo que a gente construiu junto, num amor sincero e verdadeiro. E aí ele fala no verso 4, alegrem-se. Eu repito de novo, se alegrem. Paulo está apresentando um estilo de vida, assim como Davi, em que as pessoas, por quem Cristo derramou o sangue, devem ser o prazer que a gente tem. Então o meu apelo para você é, sonhe novamente e lute por se alegrar com Cristo e a sua noiva. Isso precisa ser uma decisão. A busca por alegria espiritual precisa ser uma decisão, precisa ser mais do que isso, uma disciplina. É decidir buscar alegria em Cristo e na noiva de Cristo. É alegrar quando a igreja se alegra, chorar quando a igreja chora. É viver a unidade perfeita do corpo de Cristo. É descobrir, talvez, coisas que você precisa descobrir ainda, e com certeza eu preciso descobrir. Novos tipos de alegria no meio do povo de Deus. Isso precisa ser uma decisão, isso precisa ser uma luta, isso precisa ser um compromisso. E aí no verso 2 e 3 desse capítulo de Filipenses, Paulo surpreende a gente. Porque ele fala que a igreja é alegria, e aí ele fala assim, suplico a Evode e a Sinti, que são duas mulheres, tendo em vista que vocês estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E aí ele ainda pede mais um reforço, peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, porque elas trabalharam arduamente comigo na propagação do Evangelho, e também com Clemente, e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então Paulo falou assim, gente, vocês trabalharam comigo pra caramba, vocês ralaram. Resolve esse desentendimento de vocês estão em Cristo. Resolvam o desentendimento que vocês têm. E aí ele fala assim, meu colaborador, talvez o colaborador aqui seja um cara chamado Císigo. Ele fala assim, ajuda elas. E aí Paulo remonta, ele faz uma coisa parecida com Salmo 137. Porque Salmo 137 a gente sentou nos rios da Babilônia, lembrou de Jerusalém, começou a chorar, porque a nossa paixão está na igreja, a nossa paixão está em Jerusalém, a nossa paixão está em cantar para Deus, a nossa paixão está em adorar com Deus, não na hora do culto, o tempo inteiro.
O tempo todo, enquanto a gente está junto. Imagina Paulo e Silas presos. Eu falei assim, vamos cantar? Ele ia falar assim, não está na hora do louvor. Não, a gente está junto. O que a gente faz quando a gente adora a Deus junto, a gente busca Deus junto. Nosso prazer está em Deus juntos. E aí o povo lá fala assim, ó, minha paixão está em Jerusalém, que a minha língua se apega à minha boca, que minha mão para de funcionar se eu deixar de ter a maior alegria em Jerusalém, na igreja. E aí Paulo fala assim, gente, Evódia e Sintique, vocês me ajudaram tanto no Evangelho, lembra de tudo que a gente viveu, resolve isso, resolve esse desentendimento, olha tudo que a gente passou. Císigo, cara, ajuda elas aí. Sério? O nome de vocês está tudo escrito no livro da vida. Como é que vocês vão ficar brigados? O que a Escritura traz para nós é usar a realidade da eternidade como uma base sólida para buscar a unidade da igreja. A gente vai passar o resto da eternidade junto. O nosso livro está escrito no livro, o nosso nome está escrito no livro da vida. A gente levou gente para Cristo, a gente chorou junto quando nós nos reunimos nas reuniões de oração. Nós estudamos, meditamos na palavra junto, nós confessamos pecado junto, nós evangelizamos junto. Nós jejuamos juntos e falamos para Deus responder. Eu ajudei você lá na sua casa, quando você teve aquele problema lá com seu pai. A gente participou um da vida do outro, a gente vai passar a eternidade junto, vamos resolver tudo que tem para resolver. A eternidade juntos é um bom argumento para a gente buscar unidade hoje no corpo de Cristo. Aqui na República. E eu quero confessar, é muito mais fácil eu assumir um compromisso com um programa do que com pessoas. É muito mais fácil. Eu vou assumir um compromisso com um programa. Eu prego aos domingos, encontro terça-feira, 18h, o fulano, vem aqui ministrar a reunião de oração na terça-noite, pequeno grupo, de vez em quando, tá bom. Isso não é relação com pessoas, isso é relação com um programa. Isso é relação com uma agenda. Porque se relacionar com gente, você não sabe o que vai custar. Que as pessoas não vêm programar dias dizendo assim, vai custar muito pouquinho para você. Eu não quero nada de você. Não envolve confiança se relacionar com um programa. Mas eu queria convidar você a deixar o programa de lado. Eu queria convidar você a sair da superfície, eu queria convidar você a sair da margem, e eu queria convidar você para sonhar de novo. Sonhar de novo com a igreja. Sonhar de novo que a igreja local, que aqui a República vai ser o melhor ambiente para os seus filhos crescerem, daqui 5 anos quando você tiver filho. Ou você que já tem filho agora. Que vai ser o melhor ambiente para você construir o seu casamento, vai ser aqui, ó, no meio do povo por quem Jesus derramou o seu sangue. Que as melhores coisas que você pode estabelecer como princípio para a sua vida, para viver sua rotina diária, são as coisas que você vai ouvir aqui, ó, do púlpito, vindo da palavra de Deus. O convite é, faz da igreja de Jesus o seu alicerce. Assuma que você é parte desse corpo, não só mais um frequentador da programação. Porque qualquer pessoa pode ser frequentador de programação. Mas quando a gente lê o envolvimento do salmista, quando a gente lê o envolvimento do apóstolo Paulo, ele não está lutando por uma instituição, ele não está lutando por uma programação, ele está lutando por pessoas. Ele está falando, você vale a pena, e eu quero estar unido com você, e eu amo você, e eu quero que você deixe o pecado, porque eu amo você, e eu quero lutar até o final. E aí você vê Paulo exigindo também um compromisso de volta. Ele fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu rogo, eu imploro, pelo amor de Deus. Você sabe quando Paulo fala pelo amor de Deus? Quando a gente fala pelo amor de Deus, você sabe que vai vir alguma coisa, né? Então, a gente não percebe, mas Romanos 12 que ele fala assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Aí vai embora. Não, Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, gente, dá o corpo para Jesus. Vive com o corpo, não só com a cabeça. Não é só uma filosofia, não é uma teologia. Vive com o corpo. Pelo amor de Deus, apresenta o seu corpo, não só a sua teoria, mas o seu corpo. Apresenta
sua rotina, apresenta a chave do seu carro, apresenta a gasolina sua, apresenta a sala da sua casa, apresenta a cama, apresenta as roupas que tem no seu armário como sacrifício para Deus, apresenta o seu tempo, apresenta o corpo, a vida. Não é só assim, creio, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amém. E aí eu volto embora para minha casa. E não custa nada. Custa sim, custa tudo, custou tudo para Jesus. E aí eu queria muito pedir para você, seja sincero, seja real. Não dá para seguir Jesus de verdade e não querer se envolver. Não dá para seguir Jesus e não se envolver, gente, não dá. Tá, vamos lá, às vezes a gente leva um murro na boca do estômago e aí precisa sentar um pouco. Às vezes você vai ser nocauteado. Você vai. Aí você vai ter gente que vai pegar você, vai ajudar você a sentar. Não, mas teve gente que não me ajudou. Ok, tudo bem. Mas aí você escolhe, você vai continuar seguindo Jesus? Então é uma decisão perdoar. Mas aí você levanta e você lembra qual que é o lugar para onde você tem que ir. É lugar de vínculo. É lugar de relacionamento. E eu tenho ansiado por isso dentro do meu coração. De alguma maneira, nas últimas semanas. E quando acaba a reunião dos líderes de pequeno grupo em casa, eu sinto assim, eu queria mais. Eu queria mais tempo com eles. E acaba a reunião do conselho e eu fico assim, eu queria mais, eu queria ter mais tempo com eles. E acaba o culto domingo e eu vou embora assim, eu queria mais, eu queria ter mais tempo com essas pessoas. Eu queria que você deixasse isso acontecer com você. Eu queria que a gente pudesse se envolver e permitir as pessoas se envolverem na nossa vida para a gente poder dizer assim, aquele dia eu estava passando mal, fulano foi lá, me buscou e me levou no hospital, porque eu não estava legal. Eu estava precisando, eu não tinha dinheiro para pagar uma conta, mas tinha gente caminhando comigo. E foi e tirou do bolso e me ajudou a pagar a conta de luz. Eu queria que a gente pudesse ter vínculos profundos e verdadeiros em que a gente se mistura um na vida do outro. Não de maneira doentia, você sabe porque a gente está mais acostumado a falar disso, né? E se a gente está mais acostumado a falar disso, quer dizer que a gente está machucadinho. Então a gente fala bastante para ninguém ultrapassar os limites. Então quer dizer que a gente está tentando evitar. Mas eu queria que a gente sonhasse de novo. Que a gente olhasse para o Evangelho e fosse sincero, que esse negócio que Jesus está propondo aqui não é o que nós estamos fazendo. Não é. Talvez a igreja seja o lugar onde a gente vai sofrer pra caramba, no meio dessas pessoas, e vai doer bastante. Mas também é um lugar que a gente vai viver as maiores alegrias da nossa vida. E aí, talvez a pior coisa que existe é você viver sem viver de verdade. É você estar ali, mas você não está, porque você tem receio. E eu queria convidar você para dizer sim, ou para pelo menos você ponderar e colocar isso em oração. É um pedido. E o nosso último slide tem tudo a ver com a gente. Abra o seu coração para ele ser o lar de outras pessoas. Abra o seu coração. Se a gente está dizendo assim, a República é um lar para o coração. A República é um lar para o coração é o quê? O cara vai chegar aqui, ele vai passar por uma cirurgia cardíaca, nós vamos tirar o coração dele, pôr num potinho e guardar ali. E aí ele vai dizer assim, o meu coração está lá na República. Ou quando fala República é um lar para o coração, nós estamos falando de gente. Onde pessoas podem falar assim, meu coração está seguro com você. E você pode entrar dentro do meu coração. Ser um lar para o coração é o quê? Se não deixar pessoas entrarem dentro do seu e entrar dentro delas também.
literalmente, Jesus escolheu um grupo dentre todos os discípulos, nas mãos dos quais colocou sua vida e missão. Jesus vulgarizou-se, arriscou mais quando apostou todos os planos e expectativas em alguns homens comuns, comprometeu-se. Homens que apenas compartilharam mais de sua intimidade. Temos dificuldade de acreditar que tudo começou com um simples convite de amizade de Jesus. Vem ser meus amigos. A vida cristã é, antes de tudo, despretensiosa. Jesus os chamou para que estivessem com Ele. Impensável aceitar que tudo fosse apenas uma peregrinação de amigos. Nossa tendência é achar que precisamos de um programa arrojado de discipulado. Mas o que Jesus espera é que nos deixemos envolver por sua intimidade e ser apenas amigos de Deus. Tudo que Deus quer fazer é trazer-nos para perto, tão perto que seremos intimamente modificados. É importante notar que a pregação do cristianismo só vem depois da convivência com Jesus, porque a pregação cristã não é uma obrigação religiosa, mas uma repercussão existencial. Quem prega por obrigação anuncia culpa e condenação. Então, tudo que a gente tem que fazer, porque é a nossa missão, a gente só vai fazer bem feito se a gente viver o amor junto antes. Porque é só uma repercussão disso aqui. É só uma repercussão de relacionamento. E eu queria dizer que isso aqui não é a igreja, isso aqui é uma coisa que a gente faz. É sentar para aprender junto e para cantar junto. Isso é importante? É essencial. Mas isso não se resume a isso, o que é a igreja. E eu quero dizer, eu não desisto. Eu não desisti. Eu não desisti porque quando eu penso em desistir, eu penso de duas coisas. Primeiro, um fogo arde dentro dos meus ossos. Segunda coisa que acontece quando eu penso em desistir é que eu lembro daquela frase: para onde irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Quando eu penso em desistir desse negócio, porque eu olho para o tanto de falha que eu cometi, e eu olho no rosto das pessoas que elas sabem das falhas que eu cometi. Ou quando eu me sinto desencorajado. Ou quando eu penso nos desafios de ser igreja, e aí eu penso assim, não está dando não. A primeira coisa que o Espírito faz é queimar nos meus ossos como um fogo. Pensar, não meu filho, você não tem para onde ir, vai. Eu estou dentro de você aqui. Você vai ter tudo o que você precisa, não desiste. E a segunda é, o que eu vou fazer da minha vida?